Senhor nosso Deus, Pai de toda bondade, por esse momento em que passamos de pandemia, nós necessitamos muito de Tua luz, muito da Tua sabedoria. Ajuda-nos a permanecer calmos e passar pela tempestade. Com tua presença e a Tua luz, nós pedimos para dar por iniciado o nosso estudo do Evangelho de hoje. Assim seja. Muito bem, senhores. Vocês que têm aí o livro, o Evangelho, né? Já pode pegar aí para a gente ver. Vamos lá. Vou passar agora a leitura do Evangelho. Eu acho que eu preciso melhorar essa iluminação. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e acharei. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão, coisas aos vossos filhos? Como quanto mais forte razão, vosso Pai está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Esse trecho está em São Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante. Agora, a gente vai ler a interpretação de Allan Kardec sobre esse trecho do Evangelho. Ele diz o seguinte: na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura da alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender de seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo incessante de melhorar. E é este desejo do melhor que impele a procura dos meios de melhorar a sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante sua vida é bem pouca coisa. Imperceptível mesmo, num grande número. Como então a humanidade pode progredir sem a preexistência e a reexistência da alma? As almas indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando ao seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material, desta à civilização moral. Terceiro parágrafo.
Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito estaria permanecido na infância. No estado de instinto animal, por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito e serás recompensado sempre o que tiveres feito. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas, senão o que se lhe coubesse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio de graça. E o outro se dar ao mérito de que não teria feito. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás, encontrarás pedra sob teus passos. Olha, tira tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Essa parte está lá no livro dos Médiuns. Ele faz aqui a referência. Pedi a luz, que deve clarear vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias vos servirão de guia. Aqui ele faz uma referência ao livro de Tobias, quando um anjo auxilia ele na caminhada. Ele sai da volta e traz um remédio para curar o pai dele. Então, um anjo o acompanhou para guardá-lo. Como o anjo de Tobias vos servirão de guia. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos como humildade, e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados a vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras. Procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Essa parte do Evangelho é especialmente interessante para nós, agora, nesse momento que a gente vive por causa do vírus, né, esse novo vírus que assola o mundo inteiro. Mas vamos começar aqui a analisar do início. Note que Kardec ele faz uma leitura daquela parte em que Cristo diz que devemos buscar para poder encontrar. Olha só como é sutil. Busque e acharás. Ou seja, se você ficar parado, inerte, você não vai achar. Porque é o trabalho da procura, da busca, é que te dá a chance de recolher o fruto, de encontrar o fruto. É o princípio da lei de trabalho, tão bem trabalhado pelos Espíritos e por Kardec lá no Livro dos Espíritos, não é? E aqui, passado um pouquinho assim, do ponto de vista, né, espiritual. Então, Kardec faz uma ligação entre a lei do trabalho e a lei de progresso. Porque o progresso, ele há de vir. Só que, para ele vir, é necessário que o trabalho, ou
os seres humanos trabalhem para caminhar, nos dota de uma força, como ele fala aqui, a força da inteligência, não é? Ele ativa a inteligência humana. A inteligência humana, ao se depurar, ela vai ver as minúcias da moral e da ética. Por isso, os vários povos da Terra vão adotando códigos morais de conduta para com o outro, para com o semelhante, à medida em que ele vai progredindo, o ser humano vai progredindo materialmente, espiritualmente e intelectualmente. Né? É interessante fazer essa ligação, porque você vê trabalho, progresso, inteligência, moral. E uma coisa vai alimentando a outra em um círculo virtuoso. Por isso que se diz que o trabalho dignifica o homem. Ele conta também que na infância da humanidade, o homem, ele está se referindo, claro, aos primeiros povoamentos da Terra, quando nós éramos seres ainda dotados, aliás, sem moral, né? Então, a gente trabalhava apenas para alimentação, apenas imbuído daquela coisa do animal, do ser animal, né? Sem aquela inteligência apurada. Então, a gente atuava mais por instinto. Essa a palavra em que a gente pode colocar aqui. E aí, à medida que o homem foi trabalhando, produzindo as suas ferramentas, né? Aí, para alimentar. As ferramentas eram para caçar, para guerrear. Depois ele foi descobrindo outras ferramentas e outras formas de ver o mundo. Ou seja, a partir do primeiro momento em que o homem notou que aquela semente, e que jogada ao solo, a um solo próprio, propício, com água e bem arejado, ele iria dar novos frutos. E aí, assim, ele não ia precisar sair em busca de alimentação, ele poderia ficar na terra, plantar, colher e criar animais. Então, você veja que do trabalho nasce o progresso. E aí a gente está falando do progresso material, do progresso intelectual e também do progresso moral. Né? Esses três progressos, eles acompanham. E é através do trabalho que o homem passa da selvageria à civilização. No segundo momento aqui, é preciso prestar bem atenção no que Kardec fala. Olha só. Ele diz assim: como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Ou seja, antes da encarnação atual, este que vos fala já existia. Eu fui outros personagens em outras épocas. Esta é a pré-existência. Ou seja, quando eu nasci, eu não fui criado. A minha não. Eu, enquanto espírito, não fui criado naquele momento para este corpo, aquele corpinho que estava nascendo. Eu já existia antes, e você já existia antes. Sem essa pré-existência e sem a reexistência, ou seja, existências consecutivas, seguidas, né? No planeta, na carne, na matéria, Kardec disse que não haveria o progresso. Porque é como se a inteligência fosse criada branca. Então, ele teria que aprender tudo de novo. E a humanidade não iria para frente. É necessário fazer uma crítica aqui a Kardec, porque o bom espírita sabe que livro nenhum é passível de crítica. Aliás, é excluível a crítica. Todo livro é passível de crítica, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive todas as obras da codificação. Porque se nós não criticássemos, não buscássemos alguma coisa que não entendemos e que não concordamos, o Espiritismo seria apenas mais uma religião. Porque a religião, o que está escrito é verdade absoluta. Não pode ser criticado, não pode ser desconstruído.
né? E Kardec foi muito claro: se eu errar em algum ponto e que a ciência venha dizer que estava errado, o Espiritismo não tem compromisso com o erro, assume o erro e deixa aquilo para trás. Isso é uma vacina antidogmática, não é? É antidogmatismo isso aí. Quando Kardec diz isso aqui, eu pensei numa experiência, não foi uma experiência, né? Mas assim, eu não consigo agora me lembrar o nome e nem a data, nem o período, mas um importante estudioso das culturas selvagens, né, que a gente chama selvagem, como chama? É o sociólogo, não. Me faltou o esquema agora. Mas esse estudioso, ele estudava tribos indígenas. Eu acho que ele não foi no Brasil, foi em algum lugar da África, algum país da África. Ele seguia essa cultura, essa tribo, ela era nômade na época, isso está com uns 40 anos, mais ou menos, 30, 40, mais de 30 anos, com certeza. Essa tribo nômade. Então, ele fazia o seguinte, para não interferir, não é, no trabalho, no estudo daquela cultura silvícola, ele esperava a tribo mudar de local, que eles eram nômades, eles ficavam numa região ali, né? Então eles comiam o que tinham ao redor, eles coletavam, pescavam, caçavam. Quando eles não queriam mais ficar ali, eles se deslocavam alguns quilômetros subindo o rio, né? Depois eles desciam novamente. E quando eles saíam, eles chegavam neste local onde eles deixavam tudo, né? Deixavam algumas coisas lá. Então eles faziam escavações, eles pegavam, né, indícios da cultura para saber como aquela pessoa, como é que eles se relacionavam entre si e entre outras culturas. Ela tinha um problema no pé, se eu não me engano. Ela tinha um problema, ela não conseguia caminhar. E essas culturas, elas deixam esses deficientes para trás, para morrer. Porque eles dizem assim, uma pessoa que não consegue trabalhar e se sustentar, ela não merece nem viver, porque ela vai atropelar toda a tribo. Ele não tem aquela visão ética que a gente tem sobre a criança. Tudo. E o pesquisador pegou aquela menina e levou para a Europa e adotou a criança. Então, e muito tempo depois, essa menina seguiu os mesmos passos do pai adotivo e se transformou numa doutora meu Deus, esqueci o nome, sociologia, etnologia, eu esqueci o nome, me fugiu a memória. Então, ela se tornou uma doutora. Esse exemplo é só um dos vários que a gente pode ver que não é porque o indivíduo nasce em uma cultura pobre, materialmente falando, né, de literatura e tudo, que ela, por ser uma primitiva, ela não possa entender, compreender a linguagem mais complicada e vir a ser uma doutora, como ela chegou a ser. Está provado que o cérebro humano, lá, se você pegar foi feito, né, já o estudo do cérebro dos primeiros Homo sapiens e viram que o crânio é igual ao nosso. Então, a cavidade debaixo a cavidade feita pelo cérebro é igual à nossa. O que leva a pensar que o cérebro deles foi igual ao nosso. O nosso cérebro é igual ao dos primeiros homens. Né? Mas então, isso é um dado, né? É um dado. Mas veja só, a genialidade. Onde fica a genialidade? Vários gênios da Terra já tiveram seu cérebro estudado, entre eles o cérebro de Albert Einstein.
foi doado para a ciência para se pesquisar por quê, o que tinha no cérebro dele diferente dos outros para ele ser um visionário. Né? Foi um verdadeiro gênio, um dos maiores gênios e um dos últimos maiores gênios da Terra. Então foi visto que no cérebro de Einstein existia uma parte maior, com um pouco mais de massa, que era chamada massa cinzenta. Né? Então é pouca coisa a mais. E esse pouca coisa a mais deu a ele essa inteligência, é o que se pensa. Se fosse por isso, então ele poderia passar essa característica genética para os filhos. Né? E não foi o que aconteceu. Nenhum dos filhos de Einstein se tornou um gênio por causa disso. E aí dá-se a pensar, a inteligência não está no cérebro. A inteligência, o talento, né? A personalidade, ela não mora no cérebro. Ela mora onde? No espírito. É o espírito que carrega todo o patrimônio intelectual, moral, né? Da personalidade daquele ser que está encarnando. É um dado. Então, essa parte do Kardec, que ele fala aqui, dá para a gente fazer, né, uma boa abordagem sobre isso aí. Mas então a gente precisa seguir. Seguindo mais um pouco à frente, o que chama a atenção interessante aqui, lá no parágrafo 4, olha só como é legal isso aqui. É pela aplicação desse princípio do trabalho, da obrigação do trabalho, que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que se lhe colocasse às mãos. Desde a época de Kardec, né, existe esse questionamento. Por que os espíritos, já que eles são tão evoluídos, por que eles não contam para nós qual é a cura do câncer? Tanta gente sofrendo de câncer, crianças sofrendo de câncer. Então, por que os espíritos não trazem a cura para o câncer? Ou, como dizia um importante, não tem um livro dele aqui, um importante físico, que ele sempre falava sobre esses espíritos que sabiam de tudo e de extraterrestres. Ele apresentava uma equação insolúvel aqui para a física atual, que poderia deslumbrar o nosso campo de visão para outras leis da física. Então, por que eles não nos desvendam, não nos contam para nós qual é a solução, né, dessa equação? Simples como água, porque o progresso deve vir através do esforço próprio. O espírito ele não pode entregar tudo pronto. Da mesma forma, tem gente hoje orando a Deus para que ele nos livre do coronel vírus. A gente não chama o nome porque às vezes o YouTube procura quem está falando sobre o assunto e a chave são os nomes, né? Corona, o Covid-19. E se ele encontrar isso aí, ele derruba a transmissão e tira do ar, porque pode ser uma fake news. E então eles lutam contra fake news. Antes de falar sobre isso aqui, vou dar uma olhada aqui no que estão escrevendo agora. Boa noite, Dós, boa noite. Como é que tá, Ivoneide, Rodrigues, a Antônia, a Ju, e aí, Ju? A Ana Luzia também tá lá. Ana Clara. Quem mais? Ao Alcântara, meu amigo. Cadê a Ana Barbosa, nossa querida amiga, a presidente? Presidente não, rapaz. Diretora do Centro Espírita Ponto de Luz. Um grande beijo para você, minha querida. Quem mais está aí?
Deixa eu ver no WhatsApp se tem alguma coisa antes de a gente encerrar. Ok. Se alguém mandou alguma coisa pelo. Não, aqui ninguém mandou. Né? Até agora, ninguém mandou nenhum áudio, nem nada, nenhuma participação. Então, vocês podem participar através do chat, que está ao vivo. Né? Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta ou um ponto a esclarecer, pode colocar por aqui também que eu leio para a gente, tá bom? Muito bem, então vamos dar continuidade. Então, muita gente pede para que Deus resolva o problema como se fosse fácil fazer. Aliás, se fosse fácil, não. Como se houvesse um milagre, de repente sumir. Né? Não é pedir para. Como os Espíritos falam aqui, você não vai pedir para ser curado. Me cura, afasta de mim esta doença. O que você vai pedir é coragem, né, para suportar a prova que vem. O que você vai pedir é luz para o caminho, e a luz será dada. Você pede paciência e resignação para passar por coisas que não dependem de você, não depende de você mudar as coisas. As coisas são como são. E às vezes você pede a saúde te livrar da doença. Você pede a cura. E às vezes a doença é a cura. Porque no nosso olhar limitado, a gente só percebe o momento atual. Eu estou doente, eu estou sofrendo. Mas a gente tem que perceber, através da nossa visão espiritual, de que a gente já viveu antes. E tudo que a gente passa é para fortalecer a nossa consciência do amanhã. E quando você projeta a sua visão para o amanhã, os problemas de hoje somem, porque tudo isso é para fortalecermos. Então, o Kardec fala muito bem explicado. Não peça para ser curado, peça paciência, peça resignação, peça luz e peça que você se acalme. Tudo vai passar. Tudo que está acontecendo está no controle. Né? Então, eu gosto, na nossa próxima live do sábado, que vai ao ar a partir das 18 horas, a gente vai comentar um pouco sobre isso, né, sobre essa doença que está assolando o mundo inteiro, na visão espírita, tá bom? E para encerrar, a gente vai ler aqui o finalzinho. Kardec fala assim: não, aqui já é o final mesmo, tá. Pedir luz e essa luz será dada, né? Porque você tem que buscar. E olha este finalzinho quando ele fala assim: assim, mas não adianta você pedir, não adianta você procurar assim sem fé. É preciso ter fé, saber que você vai ser ouvido, que você vai ser auxiliado. E ele diz: apresentai-vos através da prece com humildade e não com arrogância. Muitas vezes a gente é arrogante, não é? Muitas vezes a gente vai falar sobre um tema e deixa meio de lado as restrições e é arrogante com o outro. Mas é sempre bom a gente reconhecer e voltar atrás. Sem isso, sereis abandonados à própria força e à própria queda, e não tereis punição do vosso orgulho. Mas tem uma. É aqui, ó. Preste atenção. Caminha e chegarás. Encontrarás pedras sobre teus passos. Olha e tira tu mesmo. Olha só. As pedras são as dificuldades da vida.
são as montanhas que Cristo falava. E a fé remove montanhas. Não são as montanhas reais. As montanhas são justamente essas grandes dificuldades. E aqui ele está falando de pedra. Jesus falava de montanha. Para remover a pedra, você pode remover a montanha com muita fé. Então, encontrarás pedras sob teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos força necessária se a quiser empregar. Né? Pois é, meus amigos. Essa aqui foi a leitura de hoje. Se alguém tiver algum questionamento, pode colocar para a gente. Ô, amigo Miguel, valeu pela força. A Francisca, como controlar a ansiedade nessa pandemia do coronavírus? Francisca, olha, primeira coisa, aqui em casa, a minha esposa, ela está muito nervosa com isso, né? Então, quando eu saio, eu tenho que sair às vezes para comprar algum mantimento, ou seja, eu só saio para comprar alguma coisa, mantimento ali. Quando eu chego, aí tem aquela coisa toda, né, aquela ansiedade, ela vem com álcool, com não sei o quê, manda eu entrar pelo quintal, e tá certo, é isso mesmo. Então, mas sabe o que eu notei? Que tem muita gente ligada quase 24 horas. Aliás, o período que está acordada, eles colocam no jornal e só sai coisa. As mortes estão aumentando, já morreu 1.000 pessoas hoje, não sei aonde, não sei das quantas. Ou seja, essa carga de informação, de informações, né, que são pesadas, de morte, de doença, de sofrimento, é preciso deixar um pouco isso de lado. Tudo bem, nós sabemos que o coroa lá, né, o coronel lá, ele é perigoso. É perigoso. Por isso, essa medida de retenção, de ficar em casa. E essa ficar em casa também causa angústia, né? Porque você é acostumada a trabalhar, você é acostumada a sair, passa o dia fora, trabalhando, tem que ficar em casa 24 horas, você é acostumada a ir no centro espírita, né, aos sábados, às terça-feira, para o estudo, para a prática mediúnica, para assistir a palestra, para auxiliar no sábado, dia da palestra, então você é acostumado a trabalhar e agora você tem que ficar em coisas de casa. O que eu posso dizer? Se desliga um pouco de notícias ruins, não é? Faça o evangelho todo dia, ao acordar ou antes de dormir, faça o evangelho, faça a leitura do evangelho, ouça, coloque no YouTube aquelas músicas, né? Inclusive eu vou pôr uma musiquinha no sábado para fazer o ambiente, né? Aquela música bem levezinha. Põe aquela música levezinha. No YouTube tem aquelas coisas de fazer um passe virtual, né? Aquele passe virtual, você coloca o fone no ouvido, ou você coloca ali pertinho e ouve aquele som e aquela voz, te tranquilizar. E te tranquiliza, Francisco. A ansiedade, ela é excesso de amanhã. O que vai acontecer? O que é que eu vou comer? Como é que eu vou ter dinheiro? Calma, devagar. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Já já a gente encontra a cura, a solução para isso aí. Pode demorar um mês, pode demorar um pouquinho mais, mas as coisas vão entrar no lugar. Afinal de contas, essa não é a pior crise que a humanidade já passou. Ó, nem de longe é a pior crise da humanidade. Né? Então, nós já passamos por cada uma e nós devemos dar até graças a Deus e pela sorte de estarmos presenciando a história aqui e agora. Porque você poderia ter dito assim, isso poderia ter acontecido antes de eu nascer, e aconteceu, já aconteceu antes de você nascer. Né? 100 anos atrás aconteceu. 100 anos atrás, não, desculpe. Em 1918, 100 anos atrás. Né? Isso já aconteceu 100 anos atrás. Aí você poderia dizer, não, meu Deus, isso poderia acontecer só mais na frente, depois que eu tivesse desencarnado, aí ia acontecer com o teu neto. É melhor que aconteça conosco. A gente está vivenciando a história sendo escrita agora mesmo. Daqui a 20, 30 anos, muitos de nós vai estar vivo. E aí aqueles jovens que vão estar na universidade, ou daqui a 15 anos, quem estiver
na escola, no ensino médio, vai estar estudando, vai estar vendo isso no livro de história, e nós vamos ser a prova viva de que a humanidade vence tudo. Certo? E vai vencer. Não precisa ficar ansiosa. Tá? Um beijo para você no coração. Que mais? A Ana Luzia está falando contigo, viu, Francisca? Vamos vibrar positivo, é isso aí. A Ana, para retirar as pedras, precisamos nos esforçar para melhorarmos. Olha aí. Fala, Miguel. Não nos enganemos. Nosso cotidiano daqui em diante será outro. Se aprendermos a lição, nosso relacionamento com o outro será diferente. Deus queira para melhor no sentido da valorização. É isso aí, grande Miguel. Ana Luzia, né, falando com o Miguel aí. Quem tiver uma câmera HD, também a gente está, viu? Tá recebendo para fazer, para melhorar um pouco essa nossa conversa. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Se não tiver. Obrigado, Francisca. Ó, o Rosendra ali, a Luana. Tamo junto. Tamo junto. É. Bom, vai lá. Um grande abraço para todos vocês, para nossa amiga também, a a tia Lúcia. Tia Lúcia eu não vi, ela não está aqui. Eu também não vi o Rangel, né? Tem que falar com o Rangel para ele acompanhar e falar para a tia Lúcia acompanhar. Lúcia, um grande beijo para você. Ela me mandou um áudio passada, estava tão tristezinha, tal, porque ele é acostumado a trabalhar, né? Sair, não pode sair. Mas força que vai acabar, guerreira. Você é guerreira, viu? Você é uma das melhores pessoas que eu conheço. E um beijo para todo mundo que participou aí, para o pessoal que não participou, mas está vendo nesse momento. Não esquece, cara, dá um like, tá? Lamara, manda um oi para Maria Valentina. Valentina! E aí, Valentina, tudo bem? Grande menina, você é linda, minha filha. Um beijão para você, viu, Valentina? Tô contigo. Você é gata. Ana Clara, obrigada por hoje, muito bom. Já é algo a mais para vencermos a ansiedade. Isso aí, mano. Está ótima essa live. Obrigado, Francisco. Valeu, Doge, excelente. Pode deixar que te envio um complemento. Opa, vou esperar. Pois é, gente. Muito bem. Valeu como experiência, né? A gente foi aos trancos e barrancos e deu certo. Ficou feliz, não foi? Viu? A Valentina ouviu o nome dela na televisão. Que coisa chique, né, Valentina? Eu tô te vendo, Valentina. Você é uma menina muito bonita, muito esperta, viu? Muito inteligente e obedece à mamãe. Vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecendo aos espíritos superiores, ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, a todos os mentores nossos, aos mentores e guias do nosso Centro Espírita Ponto de Luz, que esses momentos se eternizem para que possamos aprender e compreender a vida e os momentos por qual passamos. É com muita fé que esperamos em Deus que toda dor se dissipe e o perigo também. Que a ciência possa nos dar, assim, a resposta para essa doença que está aí. Que Deus ilumine a cabeça dos nossos médicos, enfermeiros, esses que estão na linha de frente. Né? Um grande abraço a todos eles, que eles sejam iluminados, que eles sejam reforçados nas suas energias. Porque Deus está sempre do lado daqueles que trabalham pelo bem e pelo amor. Com essa prece, Mestre Jesus,
te pedimos para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do nosso ponto de luz. Assim seja, graças a Deus. Valeu, gente. Até sábado. Tá? E vai estar disponibilizado no YouTube para vocês assistirem depois. Encerrando aqui, por aqui.